Graças e paz, nosso Senhor Jesus, amém? Romanos capítulo 4, versículo 13 a 25. Hoje nós vamos concluir aí, amados, o capítulo 4 de Romanos, né? Graças a Deus, estamos indo bem, né? Estamos avançando aí. Tema aí da nossa reflexão, a diferença da lei e da fé na justificação de Abraão. Esse é o nosso tema, né? E o texto que a gente vai estar meditando, versículo 13 a 25, a última parte do capítulo 4 de Romanos. Nosso objetivo aí, irmãos, é avaliar se a nossa fé salvadora é igual à fé de Abraão. Nós vamos dar uma avaliada aí, como é que está a nossa crença em Deus, a nossa fé no nosso Senhor Jesus, ok? Vamos orar, queria orar com os irmãos. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade, por estarmos reunidos aqui. Ó Deus, que o teu nome seja exaltado e glorificado. Abençoa, Deus, todo o decorrer desse estudo, a todos que aqui estão, aqueles que irão nos assistir depois, que o Senhor assim os abençoe. Que teu nome seja exaltado e glorificado em tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de nós lermos, eu sei que muitos se declaram, né, cristãos. Se você perguntar no mundo afora aí, né, mesmo a pessoa não tendo compromisso nenhum com Cristo, ele vai... Você é cristão, né? A pessoa, com certeza, né? E ainda vai encher encher a boca e vai falar, sou cristão, né? Então, assim, muitos se declaram sua crença e convicções no cristianismo. Mas quando se olha a árvore, quando se olha os frutos, percebe-se que, além de não glorificarem a Deus, confiam em seus próprios esforços para conquistar aquilo que é de graça, que é graça do Senhor para as nossas vidas, né? É dado pela graça do Senhor. O Evangelho de Paulo, irmãos, apresentado nesta carta, que nós já estudamos, né, até agora, esse Evangelho, ele nos ajuda ao mesmo tempo, né, daquilo que a gente já tem aprendido, fazer uma autoavaliação das nossas vidas, nossa vida espiritual, nossas convicções. Então, ele nos ajuda a fazer essa autoavaliação, além de nos conscientizar da verdade única e absoluta no nosso Senhor. Então, ele nos apresenta o Evangelho. Essa é a verdade, né? Única e absoluta. Fora disso, né? É mentira, é engano, é qualquer outra coisa, né? Então, crentes sem base, sem doutrina, são levados por qualquer vento de ensinamento ou simplesmente desistem de suas convicções. Então, e a gente vê isso, né? Muitos que não têm a base, né? Não estão alicerçados na rocha, não têm doutrina e acabam sendo abandonando, desistindo. Eu sempre, quando vejo essa situação, que infelizmente é muito comum, né? Pessoas abandonarem, desistirem, para mim, eles não desistiram e não abandonaram Jesus. Na verdade, eles só estão mostrando que, de fato, eles nunca foram de Jesus, né? Eles não abandonaram. Às vezes a gente fica, puxa vida, fulano abandonou a fé em Cristo Jesus. Na verdade, ele nunca foi, né? Foi só um vento, né? Às vezes ele gostou do pastor,
gostou dos irmãos, gostou dos lanches, gostou do retiro, gostou de um monte de coisa. Mas isso não sustenta, irmãos. Isso não segura. O que nos segura é as nossas convicções em Cristo Jesus, a sua fé. Né? Todas essas coisas são boas, fazem parte, mas elas não seguram. Né? A gente sabe que se o Senhor não sustentar, a pessoa acaba desistindo, indo embora. Aqui agora, irmãos, nós vamos ver Paulo ele mudando um pouco de estilo. Ele deixa o campo de perguntas e passa agora a fazer afirmações, né? Que mesmo sendo pergunta, não deixa de ser afirmações, mas agora ele não pergunta mais, ele só afirma, né? Com bastante ênfase, né? E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Versículo 13 aí do capítulo 4, diz assim: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivificou os mortos e chamou à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Muito conteúdo, muito assunto, né? E assuntos preciosos que vale a pena a gente destrinchar aí, meditar e estudar. Amados, Paulo, se a gente observar, né, a gente vem fazendo isso o tempo todo. Ele, quando escreveu essa carta, o desejo dele é apresentar o Evangelho do Senhor Jesus. Nessa apresentação do Evangelho, ele está combatendo, está desconstruindo o erro teológico dos judeus da igreja de Roma. Paulo era um homem muito experiente e ele já tinha passado por essas situações de vários questionamentos. Então ele está corrigindo interpretações que os judeus acreditavam, né? E uma delas está aí no versículo 13. Eles acreditavam que a promessa de Deus era baseada na obediência da lei. Se Deus tinha promessa para Abraão, se Deus tem promessa para os seus descendentes, não é baseado na fé, mas é baseado na lei. E isso era o que os judeus acreditavam. Então Paulo tinha que mostrar para eles que eles estavam errados, enganados, né? Não dava para crer em Cristo crendo
na lei como para ser justificado, né? Então Paulo, o tempo todo ele faz isso. E nesse versículo 13, nós temos aí a promessa, né? Para destacar. Muito interessante essa promessa. E para entender os versículos, precisamos relembrar alguns assuntos já estudados que ele vai falar no próprio versículo. Aí, irmão, o que eu quero fazer? Ele começa aí, não foi por intermédio da lei. Eu quero retirar essa palavrinha aí, lei, e fazer uma nova releitura do versículo. Olha só como é que vai ficar. Prestem atenção. Foi por intermédio da justiça da fé que Abraão, ou a sua descendência, né, receberam a promessa de ser herdeiro do mundo. Né? Ponto. Então, qual é o que Paulo está falando aí, né? Retirando aí só a palavra lei. Foi por intermédio da justiça da fé que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de serem herdeiros do mundo. Então, eles são herdeiros do mundo por causa da promessa dada a Abraão. Né? Então, essa verdade citada por Paulo é um fato incontestável. Qualquer coisa diferente disso é engano, é erro e não deve trilhar por esses caminhos, né? E os judeus, infelizmente, trilharam por esse caminho. E até hoje trilham. Infelizmente, eles até hoje acreditam, né, dessa forma, né? Que a lei, de fato, irá justificá-los. E aí, irmãos, nós temos aí essa palavra aí, né? Essa frase, né? Justiça da fé. O que é a justiça da fé? Ele fala isso, né? Foi por intermédio da justiça da fé. Nós já estudamos sobre isso. Nosso pai, Abraão, foi justificado pela fé. Sua crença em Deus. O que diz lá em Gênesis 15, versículo 6, se eu não me engano? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Na NVI traz a palavra creditado, né? Foi conferido, foi dado como justiça. Então, e quando a gente fala fé, nós já falamos várias vezes aqui, não é fé intelectual, não é uma fé cega, não é uma fé temporal, né? Uma fé passageira, mas de total confiança no Senhor. E interessante que Abraão foi provado nessa fé dele. Abraão foi provado e ele manteve a sua confiança no Senhor. Isso que é muito interessante, porque uma coisa eu declaro, né? Eu creio em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas a gente vai ver aqui, né? A vida de Abraão, ela foi provada e essas provas confirmavam, né, a sua fé em Cristo Jesus. Não é diferente conosco. Né? Não é diferente conosco. Ok? Então, quando fala da descendência aí, né, ele fala também, foi por intermédio da justiça da fé que Abraão ou a sua descendência. Toda vez que fala descendência aqui, irmãos, a gente tem que entender, não são somente os judeus. Abraão e os seus descendentes, mas ele está abrindo o leque. Isso também se estende a nós, né? Naquele contexto ali era falado, quem não era judeu era gentio. Então, todos aqueles que viriam a crer seriam também descendentes de Abraão. Então é algo espiritual. Então, quando fala, foi por intermédio da justiça da fé que Abraão ou a sua descendência receberam a promessa. Então nós já esclarecemos aí duas palavrinhas que nós já estudamos, tá? Abraão, qual foi a promessa? A citação da promessa fala o quê? Abraão e seus descendentes seriam herdeiros do mundo. Eu olhei em outras versões também usam a mesma expressão. Pergunta: onde está esse herdeiros do mundo? Irmãos,
se você for pesquisar em Gênesis ou em outros livros, né, se tivesse, teria que estar em Gênesis. Não existe essa promessa literal do jeito que está aqui, herdeiros do mundo. Não está dessa forma. Mas Paulo ele usa essa expressão, né? A pergunta é, qual é o sentido disso? De que promessa é essa que Paulo está falando? Que os herdeiros, né, que os descendentes serão herdeiros do mundo. Nós receberemos o mundo como herança. E que mundo é esse, né? É o mundo, esse mundo aqui, ou ele é algo maior, transcendente, né? Então, ele só fala isso. Abraão e seus descendentes serão herdeiros do mundo. Então, irmão, de fato, não existe essa passagem no livro de Gênesis dessa forma literal. Então, Paulo está se referindo a quê? Ele está se referindo àquelas passagens, a várias passagens que Deus faz uma aliança com Abraão. E eu queria lembrar com os irmãos. Por exemplo, vamos lá para Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Gênesis 2, 3. Nós temos aí a primeira promessa de Deus aí para com Abraão. Aí, ó. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é uma promessa de Deus. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Então também é uma promessa. Só que essa terra aqui que ele estava falando era de fato Canaã, né? A terra prometida, que eles vieram a possuí-la 430 anos depois. Muitos anos depois, acho que muitos anos depois. 430 anos, mais ou menos, isso mesmo. Outra passagem, Gênesis capítulo 15, versículo 5. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Uma promessa do Senhor, né? Falando da quantidade de pessoas, dos descendentes de Abraão. E Gênesis capítulo 17, do versículo 4 a 8. Aqui está mais completinha a promessa do Senhor. 17, 4 a 8. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus da tua descendência. Aí ele fala: dar-te-ei a descendência em terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então, irmãos, de fato, essas promessas são para os herdeiros do mundo. Claro que quando nós lemos aqui, está falando direto para o judeu. Mas espiritualmente, irmãos, está se referindo a nós. E a promessa de Deus, ela não se restringe a esse mundo, mas ela é algo transcendental, né? É o universo, é os céus do Senhor. Então, os herdeiros de Deus habitarão os céus. Eu queria ler também Gálatas, capítulo 3. Paulo, ele reforça novamente esse comentário dele aqui. Gálatas 3,16. Se você ler o 16, o 17, o 18, o 19, tudo vai falando sobre isso. Mas a gente só vai ler duas passagens. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente.
Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então Paulo ele reitera, ele insiste, que ele reforça essa promessa feita com Abraão e ao seu descendente, Cristo, da sua semente, né? Então quem está em Cristo desfrutará dessa promessa, herdeiro do mundo. Então, para todos aqueles que estão em Cristo, Deus fez uma promessa lá com Abraão, ela se estende para todos aqueles que creem em Jesus, né? Para nós que cremos em Jesus que já veio, que voltará, e para os judeus daquela época que acreditavam em Deus, nas suas promessas, na sua aliança, no Messias, né? Que haveria de vir, que acreditavam em Deus, então eles com certeza receberão, são esses herdeiros do mundo, ok? Se são herdeiros, têm direito de desfrutar das riquezas de Deus. E aí eu lembrei, irmãos, às vezes eu já vi isso, né? Não sei se os irmãos também já viram, né? Para-choque de caminhão, né? Às vezes até em camiseta, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. A ideia é mais ou menos essa. Quem é filho do dono é herdeiro de todas as coisas. Então nós herdaremos, junto com Cristo, aquilo que Deus tem separado para todos nós. Então, o que é de Cristo será também nosso. Ok? Versículo 14. Ele fala aí: pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então ele está aqui novamente rejeitando a lei como justificativa para a salvação. Tá? Muito cuidado com isso aí, porque quando a gente fala da lei, a gente tem a impressão, é tudo coisa da lei. Então despreza, não presta para nada, não serve para nada. Calma aí. A lei moral, nós já estudamos aqui, né, que nós, crentes em Cristo Jesus, falar, nós não guardamos a lei. Será? Claro que nós guardamos. A lei fala não matar, não roubar, não adulterará, não adorará outros deuses, guarda o dia de descanso. Então nós guardamos a lei, né? Agora, nós não confiamos na lei para a nossa justiça. Isso aí é outra situação. É isso que Paulo está rejeitando. Por isso que ele fala, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé. Então não há sentido para a fé. Basta, já que você confia na lei, então você não precisa de fé, né? Basta você ter a lei. O problema é que ninguém consegue guardar a lei, né? Essa é a grande questão. Se considerarmos a lei, a promessa perde o sentido. A lei, irmão, surgiu quantos anos depois da promessa dada a Abraão? 430 anos depois de Abraão. Esse texto de Gálatas aqui, inclusive, que a gente leu, Gálatas 3, ele fala sobre isso. 430 anos depois é que veio a lei. Ok? Então o seu propósito não era salvar, nunca foi, né? Mas implicava em padrão de santidade, de amor, para se relacionar com Deus e com o próximo. Quando a gente cumpria a lei, quando você está cumprindo a lei, você está mostrando o seu relacionamento com Deus, com o próximo, porque lá fala, né? Não matar, não roubar, não adulterará. Então assim, você está demonstrando o seu amor para com o próximo. Não terás outros deuses. Você está demonstrando o seu amor para com Deus, seu relacionamento com Deus. Então ninguém poderia ser justificado pela lei. A promessa, de fato, ela vem muitos anos, né? Séculos antes da lei. Ok? Versículo 15, ele fala aí, porque a lei suscita a ira. Esse suscita aqui provoca a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão.
Amados, é fato, quem quebra a lei, né, se você quebra um mandamento da lei, você quebra todos os mandamentos. Então você já tem a ira de Deus sobre a sua vida. Então o povo judeu queria ser justificado pela lei, mas o que eles tinham de fato era a ira de Deus. 100% da ira de Deus, a condenação de Deus. Se eles queriam ser salvos pela lei, ok, Deus vai julgá-los conforme eles queriam, né? Só que Paulo já está adiantando aqui, olha que a lei suscita a ira. A ira de Deus está sobre todos aqueles que confiam, baseiam a sua fé nela. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, quem se baseia na lei para ser justificado receberá condenação de Deus. E quem se baseia na fé para ser justificado receberá salvação. Ou seja, não há transgressão. Deu para entender? Então, olha só, não é que eu não cometa pecados, não é que a gente não peque, só que os nossos pecados já foram perdoados, todos eles. Pergunta, Abraão cometeu pecado? Com certeza. Todos cometeram pecado, de Adão, né? Depois que Adão comeu do fruto, né? Do conhecimento do bem e do mal, então desobedeceu, toda a raça humana se tornou transgressora. Então Abraão também era pecador, só que ele foi justificado pela fé que ele tinha em Cristo Jesus, e não pelas obras dele, não pelo de fato aquilo que ele acreditava. Então assim, se não há lei, também não há transgressão. Alguém pode falar, então você não comete mais pecado. Cometemos, infelizmente. E aí é onde a gente vai ver a nossa diferença, né? Porque uma pessoa que é salva em Cristo Jesus, ela comete pecado? Infelizmente, nós cometemos pecados. A diferença, irmãos, é que o nosso pecado deve ser um acidente, né? Acontece. Se eu vivo numa vida o tempo todo no lamaçal do pecado, tem alguma coisa errada aí. Ué, mas você vive o tempo todo como um incrédulo, você age como um incrédulo o tempo todo, então tem alguma coisa errada aí. Talvez você não esteja debaixo da fé em Cristo Jesus, mas da lei. Ou então você está tentando a Deus. De duas uma, né? Então você está tentando a Deus. Versículo 16 e 17. Esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Irmãos, a NVI, por incrível que pareça, ela está mais fácil aí, e eu até penso fidedigna, né? Porque aqui fala assim, esta é a razão que provém da fé. Qual é a razão? A gente deveria fazer uma pergunta para esse texto aqui. Esta é a razão porque provém da fé. Qual é a razão? Na NVI já fala assim, ele já responde, a razão é a promessa. Portanto, a promessa que vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e assim garantida a toda a descendência de Abraão, não só os que estão sob o regime da lei. E aí vem uma pergunta, quem está sob o regime da lei? Paulo, ele o tempo todo ele faz essa dicotomia aí, né? Vamos dizer assim. Então, havia aqueles que eram crentes em Jesus, né? Que estavam debaixo da lei. E havia os que eram gentios, que tinham a mesma fé de Abraão. Então ele fala sobre isso aí, né? Alguns comentaristas não entendem assim. Eu até vi, tem uns comentaristas que não entendem, outros já entendem assim. Quando ele fala aí, estão sobre o regime da lei, eu entendo que são crentes judeus, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, são os crentes gentios. São, fazendo aquela
essa dobradinha aí daqueles que creem, né? Tanto judeus quanto gentios. Precisamos entender, irmãos, que a promessa de Deus, ela é oriunda da onde? Da graça. É isso que ele está falando aí, ó. Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça. Graça divina. A nossa herança, irmãos, não vem, né, de nós, é favor imerecido de Deus. Tudo que nós temos é favor de Deus, é graça divina. Não existe mérito dos homens, somente graça de Deus. Inclusive, é um dos lemas da reforma protestante, né? Somente a graça. Porque para nós hoje isso é muito claro, né? Não, tudo que nós temos, tudo é vindo da graça de Deus, ok. Mas se você pega aí na Igreja Católica e muitos outros segmentos, eles não dão essa ênfase na graça, mas nos méritos do próprio homem, né? Então essa graça tem sido derramada sobre os judeus e gentios, aos que estão sob o regime da lei e possuem a fé de Abraão. Ok? Versículo 17, a parte B, ele fala assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Mistério aqui, viu? Diante de Deus, irmãos, nós sabemos que os homens estão o quê? Mortos. Mortos por causa dos seus pecados e transgressões. Abram lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. O que diz aí? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder e do ar, o espírito que agora está atuando, nos quais vivem na desobediência. Então, diante de Deus, os homens estão mortos por causa dos seus pecados, irmãos. Só Deus pode trazer a ira, só Deus pode trazer a vida, libertar da escravidão do pecado. Então, por isso que ele fala aqui, né? O Deus que vivifica os mortos. Então, se a pessoa não está em Cristo Jesus, ela está o quê? Mortinha da Silva. E morto, irmãos, morto não fala, morto é morto, né? Não sente nada, né? Está lá mortinho. Se Deus não vier e tirá-lo desse contexto, ele vai ficar lá o restante por toda a eternidade, até que Deus venha e desperte ele. Por isso nós estamos aqui hoje, porque de alguma forma, né, o Espírito Santo de Deus veio sobre nós e tocou em nossos corações, nos deu fé, produziu fé em nossas vidas, nos justificou, né? Jesus nos justifica. Então, amados, é isso que ele fala aqui. Agora a pergunta é: o que se entende quando fala Deus chama à existência coisas que não existem? E essa outra parte aí, o Deus que vivifica os mortos chama à existência as coisas que não existem. O que Paulo está falando aqui? De que ele está falando aqui? Deus fez existir tudo do nada. Não foi assim? Nós queremos criar algo, você precisa, né, ter alguma coisa para você criar. Ninguém cria nada do nada. Você precisa ter alguma coisa para criar. Então, amado, Deus disse: haja luz, haja firmamento, haja luzeiros no firmamento dos céus. Então Deus chama a existência aquilo que não existia, os fundamentos da terra, os céus e toda a criação. Por isso que ele fala aqui. Só que aí surge uma outra perguntinha aí.
que outro feito milagroso, extraordinário, é destacado pelo apóstolo Paulo? O versículo 18 a 22 nos responde isso aí. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será tua descendência. E aí ele segue, né? E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Abraão experimentou, irmãos, ele vivenciou na sua vida o milagre de Deus. Deus fez existir algo que não existia. E o que não existia? O tão sonhado filho que ele desejava e que foi prometido por Deus. Deus fez uma promessa para ele, tirou ele lá da terra dos seus parentes, fez promessas para ele, e ele foi confiado nesse Deus e nas suas promessas. Então, a fé de Abraão é apresentada de uma forma notável, extraordinária, vamos dizer assim, né? E por quê? Por que essa fé é tão notável? Por que Abraão é considerado esse pai da fé, né? Não foi só, claro que teve a promessa de Deus, né? Mas ele também creu nessa promessa. Ele confirmou aquilo que Deus esperava dele, né? Então, contra toda a esperança, Abraão creu na esperança. Contra toda a esperança, né? Então, amados, humanamente falando, não havia esperança para Abraão. Humanamente tem condições de uma pessoa de 100 anos, né? Ele não tinha feito, ele tinha 99 anos, quando Deus falou com ele, né? Deus falou novamente com ele. A esposa dele, quase 70, né? Acho que a idade era pouco, uns 10 anos de diferença, eu imagino. Então, assim, humanamente falando, não havia esperança. Mas ainda assim, manteve a sua esperança. Podemos dizer que esperança significa expectativa de algo desejável. Então ele desejava por isso. Mas ele ficou desejando por isso, irmãos. Uma coisa é você desejar isso por um tempo, né? Agora, quando vai se passando o tempo e você chega uma hora que você... não, daqui não tem mais jeito não, eu acho que eu me enganei aí. Eu até vou parar de orar, porque eu já esperei tanto tempo. Como acreditar nisso? Não tem mais jeito. Humanamente falando, é impossível de acontecer. Não tem como acontecer isso. Então, amados, qual era o objetivo dessa esperança de Abraão? Cumprimento da promessa de Deus de que Abraão teria um filho em quem alcançaria o cumprimento da promessa de Deus. Ou seja, seria o seu Deus, em sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Nós lemos aqui, né? Assim será a sua descendência. Então, Abraão continuou a confiar na fidelidade de Deus. É como se ele dissesse assim: não, meu Deus é fiel. Eu creio na promessa dele. Ele não falha, né? Eu creio nessa promessa, apesar de tudo que ele estava passando. Então, Abraão não titubeou, mas foi fortalecido na fé. A gente vai ver isso aqui, questão do fortalecimento. Então, irmão, nós sabemos que os anos se passaram e a promessa não havia se cumprido. Ele ficou muito tempo esperando essa promessa. Mas o patriarca, herói da fé, né? A gente vê lá a galeria dos heróis da fé, encarou o fato de que tinha 100 anos, é citado aqui pelo próprio Paulo, que seu corpo estava sem vitalidade, ou seja, capacidade de reprodução. Se fosse nos dias de hoje, né, a pessoa com uma determinada idade, a gente já fala, se você não teve filho até essa idade, é possível que quando você quando você tiver um filho, é possível dele até nascer com algum problema, né? Porque fala assim, a sua capacidade, né? Tá tudo comprometido ali, você entendeu? Não é que isso aconteça toda vez, mas é possível.
O ventre da Sara também estava morto. Mortinho da Silva, irmãos. Ela já era estéril. Imagine com quase 100 anos. Estava pior ainda, né? Muito mais difícil. Então, além de crer, ainda sentiu fortalecido em sua fé. Deus reiterou a promessa em sua própria idade avançada. Ele já estava com 100 anos. E Deus chega e fala para ele: Sara, né, vai ter um filho, sua esposa lhe dará à luz um filho. Tem uma passagem que, nessa passagem, acho que é Gênesis 17, 19, ele fala que ele dá uma risadinha, né? Não debochando da promessa de Deus, mas olhando para o seu físico, né? Eu nem procuro minha esposa mais, não tem quantos anos, né? Já passou isso, né? Mas Deus fala, né? Ele deu uma risadinha, né? O texto cita isso. Então, não era desmerecendo a promessa, mas a própria fragilidade. Qual que foi a ordem de Deus? Abraão estava com 99 anos, quase 100. Aí Deus chega e fala para ele, o quê? Para ele circuncidar-se. Ele e todos da sua casa. Veja bem, aos quase 100 anos, foi circuncidado. Ele creu ainda. Deus falou para ele, olha, a tua esposa vai conceber um filho. E ele, amém, Senhor. E eu quero ainda mais, que você seja circuncidado. Você e todos da sua casa. Tá bom, Senhor. Se é a tua vontade. Abraão, irmãos, nesse ato, ele glorificou a Deus, obedecendo a sua ordem. Por isso que o texto fala isso aqui, ó. A gente tem que estar acompanhando o texto, ó. 20, versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir a sua promessa. Então, a sua obediência fortaleceu a sua fé. Isso é importantíssimo para as nossas vidas. Quanto mais você obedece, mais forte, nas suas convicções você será. Agora, se você anda desobediente, como é que você vai ser fortalecido na sua fé? A fé que esperava tudo da parte de Deus, completamente confiando nele, ela pôde ser e realmente lhe foi imputada para justiça. Então, essa fé que ele teve, essa crença em Deus, essa sua confiança e demonstrada através de obediência, foi imputada para a justiça. Essa fé, uma fé que ama a Deus, que obedece a Deus, uma fé que prova. Então ele foi provado na sua fé. Porque o que acontece? Se a gente fizer perguntar lá fora, você quer aceitar Jesus? Você crê em Deus? Muitas pessoas vão levantar a mão. Eu creio em Deus, ok. Tinha um evangelista que a gente fazia, acho que o pastor Magela fez também, na época do curso lá, de 4 leis espirituais, né? Irmãos, quem a gente pregava, o povo tudo aceitava. Tudo, era raro você ver alguém que não aceitava. Só que era naquele momento. E o nosso desejo é que a pessoa, era dar um discipulado, para a pessoa confirmar sua fé em Cristo Jesus. Mas ele não queria compromisso com Deus. Ele crê, o diabo também crê. Mas não obedece. Agora, se você crê, você vai obedecer. Então, Abraão cria em Deus. E ele obedecia a Deus. Esse é o diferencial, Ele é o pai da fé, ele é considerado... E tudo isso foi imputado para a sua justiça. Versículo 23 a 25, irmãos. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, pois que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amados, esse texto é maravilhoso. É a conclusão do capítulo 4.
Precisamos entender aqui, irmãos, que a história de Abraão, tal como o restante das Escrituras, foi escrita para a nossa instrução. Toda a Escritura, irmãos, ela foi nos concedida para a nossa instrução. Assim, o mesmo Deus que creditou fé a Abraão como justiça, creditará ou imputará justiça também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Abraão, irmãos, não foi o único a viver essa experiência de ser justificado pela fé, pois este é o meio proporcionado por Deus para a salvação de todos nós. Eu gosto daquela galeria dos heróis da fé, porque ele vai falando, daqueles que creram e daqueles que foram justificados, irmãos. Aquela galeria dos heróis da fé, ela não se encerra ali, não. Ela continua com a igreja. Todos nós, irmãos, que cremos em Cristo Jesus, também fazemos parte desses heróis da fé que acreditaram, que tem a sua fé confirmada no Senhor Jesus. O Deus em quem devemos confiar não é só o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele também é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então não é só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele também é nosso Deus, É o nosso Deus. E aí, irmão, só uma observação no versículo 25, a gente já está caminhando para o final. O último versículo aí, ele fala assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O qual foi entregue, irmãos, quem entregou Jesus? Quando Paulo fala aqui, irmãos, ele não está se referindo a Pilatos, a Judas, ao sacerdote. Ele está se referindo a Deus. No capítulo 8, versículo 32, ele fala isso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, a pessoa que é Deus, Deus que entregou. Então, tanto a morte como a ressurreição de Jesus são atributos à iniciativa do Pai. Amém? Algumas aplicações e a gente encerra. Quando não temos convicção da nossa fé em Cristo Jesus, somos alvos fáceis do achismo, das circunstâncias, dos ventos de doutrinas, trazem prejuízo que nos enfraquece e até mesmo nos afastam do corpo de Cristo, irmãos. Devemos ter convicção, muita convicção. Segundo, alegre seu coração com as promessas de Deus para a sua vida. Nós somos herdeiros do mundo, do universo. Não se deixe abater e influenciar por coisas corruptíveis. Não se deixe enfraquecer. Não se deixe. Permaneça sempre com o seu coração alegre. Já tudo isso vai passar. E nós vamos estar herdando tudo aquilo que Deus tem reservado para os seus, para nós. Terceiro, seja grato e glorifique ao seu Deus sempre. Lembre-se, sua provisão, sustento, vida espiritual é fruto da maravilhosa graça de Deus. Quarta e última aplicação para nós. Abraão creu em Deus e isso serviu de justificação da sua fé. Mas ao longo da sua vida, suas atitudes de fato provaram sua confiança total em Deus e na sua promessa. Não é diferente conosco, irmãos. Precisamos confirmar nossa fé, nossa total confiança, perseverando, obedecendo à vontade de Deus. Amém? Que seja assim nas nossas vidas,
essa obra maravilhosa do Senhor. Vamos orar, irmãos? Agradecendo a Deus por esse momento de meditação, de estudo na palavra. Concluímos aí o capítulo 4, seguimos aí agora com o capítulo 5, né? A justificação pela fé, né? O título aqui da próxima, Em Paz com Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua presença. Sabemos, ó Deus, que tudo que temos meditado, ó Pai, com certeza, além do conhecimento, ó Deus, é para do enriquecimento, é para fortalecer a nossa fé no Senhor, ó Pai. As promessas que o Senhor tem para nós, ó Deus, a alegria que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Um dia nós deixaremos todas essas coisas para trás que aqui estão, Senhor Deus, e passaremos a desfrutar da sua maravilhosa graça por toda a eternidade. Te agradeço pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Quero te pedir, ó Deus, por aqueles que ainda não são, ó Pai, e estão debaixo da lei ou debaixo das suas próprias forças, ó Pai, que o Senhor desperte eles, ó Deus. Desperte, ó Pai, aqueles que estão dormindo. Desperte aqueles, ó Deus, que estão mortos espiritualmente. Que o Senhor faça ressuscitá-los, ó Deus. Que o Senhor ressuscite eles, ó Deus, desse contexto a qual eles se encontram, ó Pai. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor nos chamou para que nós propagássemos esse evangelho de Cristo Jesus, a justificação pela fé em Teu nome, no nosso Senhor e Salvador Jesus. Que de fato nós possamos cumprir, ó Deus, o Teu chamado. Quero te agradecer, queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém.